Bem-vindos todos a mais um vídeo da Escola Clássica e hoje nós vamos ler aqui talvez uma das parábolas mais curtas que Cristo conta no Evangelho, no capítulo 13º do Evangelho de Mateus. Então, se tu queres ouvir esta parábola completa aqui e comentada, fica até o final deste vídeo. Compartilha, curte, inscreve-te no canal, comenta aqui embaixo, pergunta, eu fico aqui à disposição. Então nós vamos lá ao versículo 33 do Evangelho de Mateus. Eu estou aqui com o livro bilíngue da Escola Clássica, em grego e latim. Então nós temos o Evangelho em grego e temos nas páginas da direita o Evangelho em latim. E nós temos assim: Aliam, prestem bem atenção, portanto, algumas palavras já vão entender de cara. Aliam parabolam locutus est, eis. Muito simples, né, pessoal? Outra parábola falou a eles, ou de outra parábola falou a eles, ou disse a eles outra, contou-lhes outra parábola. Assim seria a melhor tradução. Contou-lhes outra parábola. Como dizer isto em grego? Alen parabolen. Ah, que difícil, que diferente. Não, aliam parabolam. Em grego, alen parabolen. Elalesen autois. Então, nós vamos ver aqui sim, aqui há a diferença. Agora, na palavra parábola, que na verdade é de origem grega, nós vamos ter praticamente a mesma em latim e grego. Aliam parabolam locutus est, eis. Simile est regnum celorum, ou seja, o reino dos céus é semelhante, simile, né? Simile aqui é um adjetivo neutro para concordar então com regnum, reino. Simile est regnum celorum fermento. No caso dativo aqui, então nós utilizamos para dizer que o reino dos céus é semelhante ao fermento. E fermento aqui é o fermento que nós conhecemos, é o fermento mesmo, né? O fermento que se põe no pão. Em grego, homoia estin rebasileia. Este homoia que está aqui tem o sentido também de semelhante, tá? É semelhante. Homoia estin rebasileia, ou seja, o reino aqui é uma palavra feminina em grego. Então, quando nós temos o artigo em ré, vai ser feminino, tá? Homoia, similar, vamos dizer assim, é o reino. Homoia estin rebasileia ton uranon. A palavra no nominativo é uranos, e aqui para dizer dos céus, em grego eu digo ton uranon. Em latim eu digo celorum. Latim não tem artigos, pessoal, como no grego. Então ele está dizendo que é semelhante ao fermento. Como é fermento em grego aqui? Ou ao fermento. Como dizer assim? Ao fermento em grego. Eu digo thyme. E em latim, fermento. Parece a mesma língua, né, pessoal? Talvez porque não seja realmente tão diferente do latim para o português. Vamos lá. Simile est regnum celorum fermento. Ao fermento. Mas, professor, não tem preposição não para dizer ao fermento? Não, porque é o caso dativo que é utilizado aqui para dar este sentido de destino, né? Ou aqui neste sentido aqui para dar o sentido de atribuição desta característica, ou seja, é similar ao fermento. Apenas digo fermento. Quod acceptum.
tal que tomado, acceptum, que é a palavra que dá origem à nossa palavra aceito, acceptum, quod acceptum, tomado, pego, mulher abscondit. Vamos lá, vocês mesmos podem traduzir isto aqui. Mulher abscondit, a mulher esconde, in farine satis tribus, em 3 doses, satis tribus, do que? De farinha, farine. Em latim eu digo farina, mas para dizer da farinha eu digo farine. É o genitivo, pessoal. Quod acceptum mulher abscondit in farine satis tribus, que a mulher esconde em 3 doses de farinha. E em grego eu tenho hen labussa gyne enekrypsen. Essa palavra enekrypsen, que a mulher escondeu, na verdade, né? Eu tenho a palavra kryptei em grego e aqui eu tenho o pretérito, então enekrypsen. E o que significa enekrypsen? Escondeu também. Quem é que lembra aqui da palavra que está até na moda, né? Então, quem é que não vai lembrar de criptografia, criptomoeda, cripto sei lá o que, né? Coisas escondidas. Será que não vem daqui do grego, então? É nekrypsen. Hen labussa gyne. E aqui, né? Quem é que não lembra disso aqui também, né? Gyne é mulher em grego. E nós temos, então, outras palavras que também vêm aqui de gyne, como, por exemplo, gine, e aí vai, ginecologista, por exemplo. Gyne. Gyne vem daqui do grego. Muda um pouco a pronúncia, mas ainda assim é o mesmo fonema. G, do G. Então, gyne enekrypsen eis eleuro sata tria. Ou seja, de farinha, eleuros é farinha, eleuro sata tria. Então, escondeu, ou seja, aquilo que... então, aquele fermento que foi tomado pela mulher, que escondeu, então, em 3 doses de farinha, eleuro sata tria. Sata também são as 3 doses, né? Eis sata tria, eleuro de farinha. Como fica em latim? Nós já vimos, né? Quod acceptum mulher abscondit in farine satis tribus. E depois termina a parábola assim. Donec, até que, é assim que nós traduzimos, né? Donec é o mesmo que até que, donec, fermentatum est totum. Muito simples, até que todo o conjunto, né? Toda a massa, na verdade, aqui, toda a massa esteja fermentada. Eu traduzo assim, com uma palavra feminina, mas no latim nós estamos falando aqui de um todo, até que o todo esteja fermentado, ou seja, toda a massa. E aqui eu falo numa palavra neutra, totum. Muito simples, né, pessoal? Vamos ler a parábola inteira em latim primeiro e depois em grego. E talvez vocês tenham aprendido as palavras que nós lemos aqui, né? Talvez tenham aprendido novas palavras em latim e grego depois de ter lido esta breve parábola. Vamos lá. Aliam parabolam locutus est eis, simile est regnum celorum fermento, quod acceptum mulher abscondit in farine satis tribus, donec fermentatum est totum. Então, outra parábola contou-lhes que o reino dos céus é semelhante ao fermento que, tomado por uma mulher, ela o escondeu em 3 doses de farinha até que o todo
até que toda a massa estivesse fermentada. E aqui em grego. Alen parabolen elales autois, homoia estin he basileia ton uranon tsume, en labusa gyne, en ekrypsen eis eleuru satatria heos hu etsumete holon. Até que o todo esteja fermentado. Então, de tsume, nós temos etsumete, ou seja, um verbo a partir da palavra fermento, fermentado. Mais uma vez. Alen parabolene lalesen autois, homoia estin he basileia ton uranon tsume. Hen labusa gyne, en ekrypsen eis eleuru satatria heos hu etsumete holon. Alian parabolam locutus est eis, simile est regnum celorum fermento, quod acceptum mulier abscondit in farine satis tribus. Donec fermentatum est totum. Até que o todo esteja fermentado. Se esperavam que eu fosse interpretar esta parábola, eu não vou interpretar nada hoje, né? Eu não quero comprar briga com qualquer teólogo ou filósofo. Brincadeira, pessoal. Mas, sim, nós poderíamos falar aqui sobre o fato do reino dos céus ser algo bastante escondido, que se mistura a este todo, que pode ser a nossa vida, né? E tem os seus frutos. Então a gente pode entrar aqui justamente pelo contexto que está aqui, justamente pelas imagens que estão aqui, para compreender esta analogia e, claro, buscar a catena áurea, né? E não somente o professor de latim. Mas para ler o texto é isto. Estas são as palavras e espero que tenham compreendido um pouco mais de como funcionam esses casos da língua latina. Muito obrigado e até a próxima.